Muitas vezes a pessoa vai arranjar um álibi para ser livre do julgamento ou da condenação. Então ele vai dizer, eu estava na casa de fulano de tal na hora desse assassinato aí. E a pessoa sabe que não estava, que ele não estava na casa dele. Mas ele chega lá e diz, realmente ele estava na minha casa nessa hora. Então olha só. Aí é o testemunho falso. É a pessoa dizer mentira, enganar no julgamento de alguém. Tópico 3, o próximo. É a primeira vez que o termo aparece no Decálogo. O próximo em hebraico, reia, indica outra pessoa, vizinho, amigo, parceiro. Então essa palavra se refere aos israelitas. Veja Levítico 19, 18. Mas o Senhor Jesus a aplicou a todas as pessoas em seu pronunciamento sobre o segundo e grande mandamento. Mateus 22, 39. Todavia, a lei já contemplava nesta palavra os estrangeiros. Levíticos 19, 34. Assim, nosso próximo é qualquer pessoa ou eu mesmo, pois devo também ser o próximo. E isso está claro quando Jesus manda o judeu e doutor da lei imitar o samaritano. Lucas 10, 36, 37. Então veja só, próximo. Quem é próximo? Eu sou próximo daquele que está perto de mim ou longe de mim, ou a pessoa que está perto de mim, para mim, ele é o próximo, e ele vai ser para mim o próximo e eu vou ser para ele o próximo. Então esse próximo, na verdade, quer dizer todas as pessoas, nós podemos considerar como próximo, e não podemos falar assim, não, meu próximo é apenas aquele que está na minha igreja. Meu próximo é só os crentes. Não. Próximo são todas as pessoas. Então inclui aí os pecadores, os que são crentes, os que não são. Inclui aí os salvos, os não salvos. Inclui toda a raça humana. Tá? Todos aqueles, na verdade, que são pessoas e que estão vivos. Então são nossos próximos. Então o que eu tenho que fazer? Falar bem de todos, até que se prove o contrário. E se eu souber que alguém realmente fez, tenho certeza que ele fez uma coisa errada, eu não posso defendê-lo, dizer que ele não fez. Porque eu estaria mentindo, incorrendo no mesmo erro que ele fez, recebendo o mesmo castigo que ele vai receber. E se a pessoa não fez, eu também não posso dizer que ele fez. Eu tenho que comprovar que ele não fez, que eu tenho certeza que ele não fez. Então, nós temos que dar bom testemunho e falarmos sempre bem das pessoas. E se for comprovado que realmente alguém fez o erro, né, se nós tivermos alguma coisa com isso, tudo bem. Mas se nós não tivermos, o melhor mesmo é nós não cuidarmos da vida dos outros, cuidarmos da nossa própria vida e seguirmos adiante. É claro que na igreja a liderança, né, ela tem que tomar cuidado com isso, porque aqueles que precisam ser corrigidos, publicamente precisam e devem ser corrigidos para servir de exemplo para os outros, né? Assim como na sociedade. Aqueles que vão cometendo crimes e coisa errada, eles têm que ser punidos para que a sociedade funcione corretamente. Senão daqui a pouco todos vão dizer, ninguém é corrigido mesmo, não acontece nada, então eu vou fazer também. Vamos então à parte 3, a verdade. Nós temos em tópico 1, Antigo Testamento, tópico 2, Novo Testamento, e tópico 3, o que é a verdade? Então no tópico 1, Antigo Testamento. Verdade é aquilo que corresponde aos fatos, em contraste com qualquer coisa enganosa, aí por exemplo a mentira, Deuteronômio 13, 14, 17, 4, Isaías 43, 9. O termo hebraico emet significa verdade, fidelidade, firmeza, veracidade. Daí derivam as palavras emuná, fé, fidelidade, firmeza, como está em Abacuque 2,4, e amém, amém, verdadeiramente, de fato, assim seja. É também o atributo divino, o Deus da verdade, Salmos 31,5. O próprio Deus é a verdade absoluta, Deuteronômio 32,4. O Deus verdadeiro espera que seu povo também o seja, pois a ética é a imitação de Deus. Mateus 5,48, 1 Coríntios 11,1. Então veja que a verdade, ela tem que corresponder exatamente
aos fatos que estão ocorrendo. Não pode a verdade mudar o que está ocorrendo, o que existe, o que é verdadeiro. Não pode a verdade mudar a palavra de Deus. Veja bem, Deus é o exemplo da verdade. Em Deus existe a verdade, somente a verdade. Que diz a Bíblia: eu não sou homem para que minta, né? Então Deus nunca mente. Não existe nele nada, mas nunca existiu e nunca falou e nem nunca falará uma mentira. Por quê? Porque a mentira pertence ao diabo, pertence às trevas. A mentira é enganosa. A mentira, ela sempre vem distorcendo. A mentira vem torcendo aí a verdade, vem torcendo o sentido das coisas, vem levando para o engano, para o afastamento de Deus. Veja que a verdade é um atributo de Deus. Deus é verdadeiro, Deus é fiel. E veja bem que a palavra amém vem exatamente da palavra verdade. Então assim seja, eu concordo, é isso mesmo, esse é o fato, essa é a realidade, sem distorções. Tópico 2, Novo Testamento. Então o Novo Testamento emprega aí a palavra aletheia, verdade, e seus derivados. O termo vem do verbo grego lantonal, leto, ocultar ou encobrir algo a alguém. O prefixo a indica negação. Assim, para os gregos, aletheia significa não oculto, não escondido. É aquilo que corresponde aos fatos e permanece em oposição à falsidade. Veja Atos 26, 25, Romanos 1, 25, 9 e 1. Nisto se alinha com as escrituras hebraicas. Esta é a verdade como parte da ética. Mas as palavras, como está a verdade em Cristo, Efésios 4, 21, dizem respeito a toda a sua plenitude e extensão encarnada nele. Ele é a perfeita expressão da verdade. E isso está de acordo com a sua própria afirmação em João 14, 6. Então aqui no Novo Testamento, nós temos que entender que a palavra aqui agora é no grego, e quando fala aletheia, esse a é não. Letheia, então, quer dizer oculto. Então, a fala não. Então, não oculto, não escondido. Então, alguma coisa que é verdadeira, que é certa, que é correta, que não existe nenhuma falsidade, nenhum engano. Então, uma coisa que é narrada da maneira que aconteceu, sem invenção, sem acréscimos. Então, veja só, é a verdade pura. E Jesus disse, olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai a não ser por mim. Então Jesus está dizendo, eu sou a verdade. Eu sou o quê? A realização da vontade de Deus. Eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, sem nenhum tipo de engano. Então quando Jesus diz que Ele é a verdade, Ele está dizendo, só através da verdade é que você chega a Deus. E a verdade é reconhecer que é pecador e que precisa de um Salvador. Não existe outra possibilidade do ser humano ser salvo, só através de Jesus, através da verdade. É você reconhecer verdadeiramente que é um pecador e que precisa de um Salvador, e um só Salvador, Jesus Cristo. Então essa é a verdade de Deus, a revelação de Deus do seu querer, sem nenhum tipo de engano, sem nenhum tipo de brincadeira, sem nenhuma intenção por trás. Aí é verdade mesmo. E também sem nenhum tipo de interesse. Que às vezes a pessoa se aproxima do outro com algum interesse escuso, escondido. Aqui não. Deus vem para a gente sem nenhum tipo de engano, sem nenhum tipo de interesse. Ele não está atrás do que nós temos ou do que nós somos. Isso, nada disso interessa para Ele. Então Ele nos ama com amor sincero, com amor puro. Ele nos ama em verdade. Então Jesus é a perfeita expressão da verdade.
Tópico 3. O que é a verdade? Foi a pergunta que Pilatos fez a Jesus, mas não esperou pela resposta. João 18, 37 e 38. Será que ele estava convencido de que não havia resposta? Ou não se interessou de modo algum pelo retorno que Jesus poderia dar? Para os romanos, verdade, veritas em latim, significa precisão, rigor, exatidão de um relato. Talvez Pilatos estivesse destoado do contexto. Então Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade, mas ele não espera a resposta de Jesus, porque ele não está interessado na verdade. Ele não fazia parte desse contexto, ou seja, ele vivia na mentira, no engano, em adultério, prostituição. Ele vivia em tudo que não é verdade na verdade. Ele pertence aí ao reino das trevas, não se interessa pela verdade. A verdade não poderia ajudá-lo, já que ele se interessava pela mentira, pelo engano. Então, quando ele faz a pergunta, o que é a verdade? Na verdade, ele está dizendo que não me interessa a verdade, não me interessa o que você acha. O seu reino é o reino espiritual, não é o reino da terra. Então, para que eu vou me preocupar com você? Por que eu vou preocupar com a sua verdade? Sua verdade não me interessa. Eu estou preocupado com o reino terreno, não com o reino espiritual. Eu não quero nada com Deus, então a sua verdade não me interessa. Se ele tivesse deixado Jesus responder, Jesus ia dizer: eu sou a verdade. Aqui está revelado em mim a verdade de Deus. Aqui está revelada a salvação. Aqui está revelado o reino de Deus. Aqui está revelado o reino da luz. Está revelado o que o homem pode ser se ele se entregar a Deus. E está revelado também o juízo de Deus que vem sobre o pecado. Então Jesus é a verdade. E essa verdade diz que só há um entre Deus e os homens, Jesus Cristo, aquele que se fez homem, que se deu a vida por nós na cruz do Calvário para nos salvar. Pilatos ajudaria isso a se cumprir, para que Jesus fosse condenado a morrer na cruz. Parte 4. O cuidado com a mentira. Tópico 1, as testemunhas. Tópico 2, os danos. E tópico 3, o pecado da mentira. Tópico 1, então, as testemunhas. Ninguém podia ser acusado por uma só testemunha, pois a lei exige 2 ou 3 testemunhas, como está em Deuteronômio 19, de 15 a 20. Era garantia de um julgamento justo, mas nem sempre isso era possível. Nabote foi acusado, julgado e condenado conforme a lei, mas era inocente, pois as testemunhas eram falsas. 1 de Reis 21, 13. O Senhor Jesus foi vítima de testemunhas falsas. Marcos 14, 56, da mesma forma que Estevão, Atos 6, 13. Mesmo com todo o rigor da lei, nunca faltou na história quem se dispusesse a testemunhar falsamente. Então, para garantir um julgamento justo, Deus exige na sua palavra 2 ou 3 testemunhas quando existe alguma demanda, quando as pessoas vão diante de um tribunal ou diante de autoridades para resolver qualquer coisa. Então, 2 ou 3 testemunhas deveriam testificar a favor daquele que está com a sua demanda contra outro. Então, isso ajudaria a justiça a ser feita. Mas o que acontece desde aquele tempo é que as pessoas se corrompem e dão falso testemunho. As pessoas mentem. Então, o que passou a ocorrer? As testemunhas passaram a não ser dignas de confiança. As testemunhas começaram então a mentir em favor daquele que estava sendo condenado. Então a corrupção entrou no meio. Então se corrompeu tanto as testemunhas como os próprios juízes. Nós vamos ver um grande exemplo disso no Antigo Testamento, quando Nabote tinha ali uma vinha ao lado do palácio de Acabe e Jezabel se intrometeu pelo meio e acusou injustamente Nabote, e através de testemunhas falsas fizeram então com que Nabote fosse morto, para que a vinha passasse para o rei.